E a gente queria falar para você, nosso apoiador, nosso futuro apoiador, sobre a edição de estreia da banda. Afinal, é uma revista temática, então a gente pensou, quebrou a cabeça sobre qual tema seria interessante, bastante chamativo ou bastante para estampar o número 1 da revista. E aí, Carlos, de onde veio essa ideia? E a gente pensou em colocar como primeiro tema, né, da banda, da primeira edição, clássicos do quadrinho brasileiro. Mas mais num tom assim, de questionamento, né, existem clássicos do quadrinho brasileiro? Quais são esses clássicos? E a gente chegou nesse tema principalmente pelo fato de que em 2019 completa-se 20 anos do lançamento de O Dobro de 5, que é o primeiro volume do Diomedes, talvez seja a obra de quadrinhos, pelo menos, mais famosa, né, do Lourenço Mutarelli. Então a gente pensou, por que não pegar esse tema quente, né, de certa forma, e a partir daí desenvolver todo o conteúdo da revista, né, falando ali sobre clássicos. Que vai dar a reflexão, né, do clássico em si, né? Que, por exemplo, se for pensar do Diomedes, para mim a primeira coisa que às vezes vem mais na cabeça é que ele é referência para uma galera, assim, sabe? Você vai pegar desenho, você vai ver, tipo, tem uma coisinha ali. Você pega um rastro, você tem uma coisa ali, sabe? Eu acho que, às vezes, aquele barulho, que aí você fala, putz, acho que é ali, acho que... Isso aqui ainda assim, tipo, é difícil de se concluir do que é. Acho que ele pode se abrir muita coisa. Que é um clássico, né? Ainda mais no Brasil. Acho que ele abre diversas questões. Inclusive são questões que a gente tem matérias pensando nisso. Eu acho que tinha muito esse processo de investigar, né? Da gente propor um tema não só para a revista, mas para a gente, né? Tem esse desafio de entender, assim, né? Muitas vezes a gente fala, clássico do quadrinho nacional. Sempre que essa pergunta surge, na verdade, tem um certo desconforto, assim, né? Porque ninguém sabe, assim. Primeiro que não existe um ranking oficial, não é? E até quando você fala de clássicos, não é como se você consultasse um lugar e falasse, esses são os clássicos. Esse é o cano. A gente tem mais ou menos ideia do que são os clássicos da literatura, e ano passado do você cinema. fez uma pergunta no Facebook sobre isso, não foi? Eu meio que joguei essa pergunta no Facebook por conta de uma atividade que a gente estava pensando para o Grafest, para a programação do Grafest, que no final acabou não rolando e tal, mas que tinha a ver com isso, assim, com entender quais são os clássicos dos quadrinhos nacional. E as respostas que surgiram foram muito interessantes, né? Então, assim, primeiro que o nome mais citado ali, né, naquela ocasião, foi o Diomedes, né? Mas foi uma coisa bem informal, não tinha um negócio ali de estamos mais aqui, fechado, né? E segundo que, assim, muitas pessoas começaram a trazer questões ali que eram interessantes, assim, né? Tipo, mas o que é um clássico? Como é que você diferencia um clássico do melhor, né? Não necessariamente um clássico é um melhor quadrinho. Né? Às vezes ele tem outras características que fazem dele um clássico. Né? Se de repente pode ser um quadrinho excelente, mas que ele foi lido por meia dúzia de pessoas, ele não é um clássico. Exatamente. Né? Até porque o clássico ele tem um alcance, ele reverbera. Assim, ele reverbera. Depois dele, né, as coisas tendem a mudar. Ele tem uma... Né? Então é um pouco de investigar isso também, assim, né? de fazer essas questões. Ele é quase um momento, né? Eu acho que tem um pouco dessa coisa, assim, tipo, caramba, um clássico, assim, né? Pois é. E aí meio que a gente pensou em Diomedes de cara, eu acho que, né? A gente pensou assim, não, Diomedes... A gente, não sei se a gente chegou a bater o martelo, mas a gente pensou entre nós, talvez seja a obra que a gente tem um pouquinho mais certeza que pode ser um clássico do quadrinho brasileiro, né? Chegou que a gente já tinha essa pista de que naquela discussão no Facebook é um nome que mais apareceu. Assim, sim, né? E até o Diomedes aparece naquele livro do Paul Gravett, do 1001 quadrinhos para ler antes de morrer. Ainda não saiu em português, mas enfim, das poucas... eu acho que tem 5 HQs nacionais que aparecem lá, e o Diomedes é uma delas. Sendo que algumas são tipo Turma da Mônica, né? Que é Sim. mais um personagem do que uma obra única. E é importante citar que a revista não vai oferecer as respostas a essa pergunta: quais são os clássicos brasileiros ou se existem clássicos do quadrinho nacional. A ideia, assim como o Douglas comentou, é de investigar isso e... abrir o debate, né? Abrir o debate, quem sabe as matérias podem chegar a uma conclusão ou não. Mas isso você só vai saber se apoiar a revista no Catarse. O link
Para a campanha estar em algum lugar aqui, na descrição, voando por aqui na tela. Mas é isso, a gente conta com seu apoio para fazer virar essa edição número 1 da banda. Valeu.